Senhor, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu hoje. E vem te pedir ao Senhor, Pai, suas bênçãos para esse culto. Que seja um culto agradável ao Senhor, Pai. Também vem te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor Mark, no seu trabalho, que o Senhor possa estar com ele. A Alejandra também, Pai, que se encontra enferma, que o Senhor possa estar ajudando na sua recuperação, Senhor. A nossa querida irmã Terezinha, com os problemas de pressão, que o Senhor possa estar ajudando ela e ela estar bem também, Pai. E vem te pedir, Pai, que na nossa transmissão o Senhor ajude, que não haja nenhum problema, que todos possam participar, pois toda a honra, toda a glória é para o Senhor, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Vamos tentar fazer um pouco melhor. Hoje à tarde, o pastor Lailton e a irmã Josi se prontificaram a fazer a transmissão lá da igreja, mas ainda está muito bagunçado lá, a gente precisa organizar um pouco as coisas. Eu agradeço publicamente a prontidão dos irmãos e a vontade de ajudar, mas o que nós vamos fazer hoje ainda é provisório e naquele sentido de aprender o que estamos fazendo bem. Eu vou mutar todo mundo, com exceção de mim mesmo. Vou projetar o hino e nós vamos cantar nos valendo daquela gravação que nós sempre temos. Vamos lá, uma coisa de cada vez, porque são muitos passos. Muito bem, hino projetado. Agora vamos lá, vamos achar agora o hino para tocar. Muito bem, acho que aqui dá certo. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Muito bem. Eu vou pedir para o meu prezado irmão José Aldo se desmudar e orar agradecendo pela salvação em Jesus Cristo. E enquanto ele ora, você vai pensando naquilo que você gostaria de agradecer hoje à noite.
Pode orar, irmão José Aldo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos e somos gratos porque o Senhor nos salvou, outrora estávamos perdidos, o Senhor nos resgatou e somos gratos por isso, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado força, que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, nós possamos, Senhor, a cada dia buscar cada vez mais a Tua santa presença, adorar o Teu santo nome, que esse culto seja um culto abençoado, seja para cada nós, Senhor, que nós aprendemos, Senhor, com a Tua palavra. Nos orienta, Senhor, a cada dia, que nós possamos, Senhor, mais firmes diante de Ti, ó Pai, que nós possamos, Senhor, agradecer a cada dia pela nossa salvação, Senhor. Agradecemos por cada um que está presente e que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem gostaria de começar nosso tempo agradecendo, pode tirar o mudo e falar. Eu agradeço a Deus, pastor, pela nossa vida aqui na chácara e agradecer que nós não ficamos doentes com essa doença que está aí. Às vezes vamos no médico e, graças a Deus, nós não temos nada dessa doença, não deu gripe, não deu nada na gente. Todas essas coisas costumeiras que dá na época de frio, graças a Deus, não deu nada. E eu agradeço muito a Deus por isso. Que bom, irmã Terezinha, graças a Deus. Graças a Deus. Irmão Celso. Pastor, eu quero agradecer a Deus que hoje foi aniversário da minha mãe, mais um ano que Deus concedeu para ela. Eu sou muito grato ao Senhor e pela mãe que eu tenho. Pela mãe que? Eu tenho. Estou muito grato pelo aniversário dela, né? E pela mãe que eu tenho, né? Sou muito grato ao Senhor. Amém. Que bênção. Irmãos, se vocês ouvirem algum barulho, não estranhem. Está tendo uma festa na minha rua, então está muito difícil aqui. Então, eu peço desculpas aos irmãos. Se ouvirem algum barulho, não é aqui em casa, pode ter certeza. Vou investigar, hein? Vai correndo lá, hein? Quem mais vai agradecer? Eu vi os Rocha tentando falar. Pode falar. Pastor, gostaria de agradecer. A gente já está aí desde fevereiro aí sem emprego e eu mandando aí uns currículos online através da internet. A gente, graças a Deus, essa semana fizemos uma entrevista. Já fui na empresa, consegui fazer a entrevista, deu tudo certinho, fui aprovado e agora só falta passar por um exame médico e a empresa está chamando a gente para estar iniciando aí o trabalho. Então é motivo de agradecer a Deus, porque nessa época de pandemia agora está muito difícil de emprego para conseguir, tudo deu certinho, com a graça do Senhor. Amém, graças a Deus. Quem mais gostaria de agradecer, além do irmão Celso, do irmão José Rocha e da irmã Terezinha? É só se desmudar e falar. Eu dou graças pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos de novo para louvar e agradecer a Deus e pela mão protetora do Senhor, que Ele sempre nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e pela provisão que o Senhor nunca nos deixa faltar nada. Amém, é verdade. É verdade. Mais alguém gostaria de agradecer? Eu, pastor. Diga, irmã Josefa. A senhora não estava me ouvindo. Não, agora tô. Sim, então, eu quero agradecer pelos cuidados de Deus, né, comigo, meus filhos, e pelo Gabriel também, pelas limitações dele, tá conseguindo as notas na escola, né, todas as dificuldades das aulas. Que bom, que bênção, irmã Josefa, que bênção mesmo. Quem mais, irmãos? Não tem problema, não tem problema. Isso é da vida. Muito bem. Que Deus seja louvado pelas bênçãos na vida de cada um de nós. Até o final do culto a gente agradece, mas eu queria convidar os prezados irmãos ainda para a gente cantar Em Jesus, Amigo Temos. Eu vou colocar todos os irmãos no mudo, novamente,
Já coloquei. E vamos cantar em Jesus Amigo Temos. E deixa eu fazer novamente aquele mesmo processo complicado. Esse hino, eu sempre me lembro do irmão Sebastião quando nós cantamos ele, porque eu sei que é o hino favorito dele, ou é pelo menos um dos favoritos, né, irmão Sebastião? Então, vamos cantar o grande amigo do nosso cantor cristão 155. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Muito bem. Meus amados, eu sei que muitos de nós temos pedidos a fazer e você tem oportunidade agora para mencionar o seu pedido de oração. Você tira o seu mudo, por favor, e menciona o seu pedido para a gente poder anotar direitinho e talvez até, e quem sabe não, com certeza ampliarmos o nosso boletim de oração. Se você tiver algum pedido para acrescentar, pode, por favor, tirar o mudo e acrescentar. Um de cada vez, os irmãos não precisam ficar tão ansiosos. Ora por mim, minha perna tem doído muito. Irmã Afra, saúde, perna. Minha irmã também, né? Aqui ficou viúva? É. Não sei como ela tá. Vamos orar por ela. Continuar orando, né? É. Pastor, eu Diga, Josefa. quero pedir oração, pastor, que pela minha vida espiritual, às vezes eu me pego muito triste, vontade de chorar. Vou orar sim, minha irmã. Pode contar com as minhas orações. Quem mais gostaria de pedir? Continuar orando pela saúde da Bruna e pela vida espiritual dela. Salvação, né? Isso. Muito bem. Quem mais? Eu peço oração também, pastor, que essa semana eu tenho 2 montagens meio pesadas para que Deus nos dê força, porque não é fácil, não. Montagens. Que bênção, né? Que o irmão tem bastante peso para carregar essa semana, né?
Louvado seja Deus. Deus vai te dar força, viu, irmão Aldo? Se Deus quiser, o irmão vai ter bastante força. Eu vou ter um negócio para levar. Eu acho que não entra no elevador. Eu já estou com medo já. Deus tenha compaixão do irmão. Vai sim, vai entrar nesse elevador, sim. O irmão não vai precisar subir 10 lances de escada, não. É só 8 andar só. Ah, não é 10, é só 8. Tá bom. Quem mais gostaria de pedir oração? Pode pedir, é só tirar o mudo e falar. Pastor, nossa aqui na chácara. Primeiro Sebastião, depois o Celso, depois a irmã Sueli. Que nos dê paciência aqui, que nos dê tolerância, porque é muito difícil ficar aqui sem a presença de alguns nossos familiares e parentes e amigos. A gente, até certo ponto, fica meio triste. Então, pedimos que faça oração para que nos dê paciência, nos dê tolerância para permanecer aqui. E saúde e também. Saúde também. Vamos orar sim, irmão Sebastião. Se o irmão, inclusive, quiser, eu posso pedir para o pessoal que está fazendo festa aqui na rua e aí na frente da chácara. Aí eu não gosto. Não. Aí eu não gosto. Então, maluco, mora do outro lado para lá, fica a noite inteira com o som ligado. Ainda bem que é longe daqui da minha casa. Tá bom. Eu entendi. O irmão quer que acabe a pandemia para voltar à vida normal. Exatamente. Porque é difícil. Esse é um pedido, essa é uma oração que nós todos estamos fazendo, irmão. Mas eu vou orar por vocês, pode ter certeza. Amém. Irmão Celso. Pastor, eu quero oração também pela minha vida espiritual, porque esses horários meus, eu estou tendo muita dificuldade em participar dos cultos, entendeu? Aí, às vezes, parece que a gente se sente um pouco fraco, né? Mas eu peço que orem. É lógico. Pode contar com as nossas orações, irmão. Vamos orar por tua vida espiritual, sim. Irmã Sueli. Em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. E que esses dias eu fui no hospital e levei uns folhetos para distribuir. Muitas pessoas não assim, tem receio de pegar alguma coisa da mão da gente. Um pegar da mão do outro por causa do coronavírus, né? Mas eu consegui distribuir 5 folhetos, né? E então eu peço que esteja orando, né, para essas pessoas que pegou esses folhetos, para que elas possam, se elas não tiver convertido na palavra de Deus, que elas possam servir, aceitar a Cristo, né, como único e verdadeiro Salvador. É só isso, irmão. Sim, pelos folhetos distribuídos, né? Muito bem. Eu tô com uma complicação aqui. Muito bem, mais alguém gostaria de pedir oração? Vamos orar, irmãos, também pela Alejandra e pela pressão da Terezinha. A oração não quer demais, né? Vamos orar então, irmãos. Vamos ao nosso Deus em oração. Ao nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tua grande misericórdia, por teu amor, pela salvação em Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve nossas orações. E nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a situação da irmã Afra, com essa perna tão dolorida, endurecida, dificuldade para andar, dificuldade de mobilidade e essas dores que a acompanham já há algum tempo. Que ela possa, ó Deus, cada vez mais sentir-se abraçada e cuidada pelo Senhor, sentir-se melhor cada vez e mais recuperada. Peço que o Senhor tenha compaixão, Deus, da irmã Afra, ajude ela a melhorar, a resolver esses problemas de saúde, que ela possa estar bem. Senhor, dá o galardão dos seus fiéis à irmã Afra, desde já que neste mundo eu peço. Peço também, ó Deus, pela vida de José, que ela tem uma coisa muito particular, mas o Senhor sabe do coração dela, e que ela possa encontrar toda a consolação, ó Deus, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, de um modo especial, na ação, no agir do Espírito Santo, trazendo consolação a ela.
Oro também, Senhor, pelo irmão Celso, que ele tenha condição de acompanhar os cultos e que todos os nossos irmãos possam ter esta mesma condição de acompanhar os cultos e de ouvirem a mensagem, de crescerem espiritualmente. Nós oramos, ó Deus, tão agradecidos porque o Senhor tem ouvido nossas orações. Oramos pela salvação da Bruna, que ela possa ter seu coração aberto para Jesus Cristo, por essas pessoas que receberam aqueles folhetos, ó Deus, que possam ter seus corações quebrantados e abertos para o Evangelho. E também, ó Deus, pelo trabalho do irmão Aldo, desde já te dando graças, para que ele consiga fazer todo esse trabalho. Oro, ó Deus, pela vida da Alejandra, que está com suspeita de coronavírus, permita que não seja essa enfermidade. Também oro pela irmã Terezinha, que ela possa encontrar o remédio e o tratamento correto para que seu organismo responda e bem reaja, Pai, abaixando essa pressão, para ela voltar a viver uma vida tranquila. Te damos graças, ó Deus, por tantas bênçãos que já temos recebido, e isso é o que nos dá confiança, Senhor, de podermos orar e pedir ao Senhor. Razão pela qual nós te apresentamos todas essas coisas. No nome do teu Filho amado é que oramos. Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem, nós ainda vamos cantar o hino 96 do Cantor Cristão e vamos novamente naquele complexo processo de abrir o hino, abrir a passagem e compartilhar com os irmãos. É o hino deslumbrante do Cantor Cristão. Vamos lá. Vamos compartilhar. Muito bem, vocês estão vendo o hino aí com toda certeza. E vamos cantar o hino deslumbrante. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Muito bem, estou pedindo para os prezados irmãos não se esquecerem das nossas ofertas para podermos honrar os nossos compromissos em todos os aspectos financeiros. E hoje à noite nós temos a bênção de ter um pregador internacional conosco, diretamente do estado do Ceará. Nós temos a bênção de ter o pastor Lailton pregando para nós hoje à noite. Ele tem que tirar o mudo e a palavra está com ele. Eu vou me mutar agora. Tudo certo? Ótimo. Boa noite a todos os irmãos. Eu quero agradecer também a oportunidade. Eu já estava ansioso para pregar a palavra
Eu gosto de fazer isso, então quando a gente fica sem pregar, a gente começa a ficar ansioso por fazer de novo. Então, eu tenho essa oportunidade e quero agradecer aos irmãos. Espero que não seja demorado e que tudo ocorra bem. Quero convidar os irmãos para abrir as Escrituras para o livro de Marcos, capítulo 10. Livro de Marcos, capítulo 10. E ali nós vamos encontrar um encontro de Jesus com um homem, com um jovem rico. Então, aqui eu quero ver a diferença do homem, do cidadão do reino de Deus e do cidadão que não é do reino de Deus. Nesse texto de Marcos, capítulo 10, nós vamos ver algumas passagens diferentes também, antes de chegar a esse ponto aqui. Então, pensando no reino de Deus, o que nós poderíamos comparar ao reino de Deus? Jesus mesmo teve essa questão e ele disse: o que eu posso comparar com o reino de Deus? E ele comparou ali com uma plantação, né, onde é plantado a semente. Mas eu pensei num reino que já existiu também. O reino de Salomão era um reino glorioso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 9, a gente pode ver que o reino de Salomão foi um reino em Israel em que ele alcançou paz, ele alcançou riqueza e domínio sobre os outros reis, mesmo esses reis não sendo governados por ele, mas eles tinham amizade com o rei Salomão. E diz que vinha de Tiro, vinha ouro, vinha madeira de qualidade, hein, irmão José Aldo? Para poder ele produzir ali os seus objetos. Disse do reino de Salomão que ele fez 300 escudos de ouro, cada escudo com 1 quilo ou um círculo de ouro. Imagina a glória desse reino, o reino de Salomão. Ele diz também ali em 2 Crônicas que a prata é tido como nada, sem valor. Então, o reino de Salomão era um reino glorioso, ele tinha muito poder, ele tinha muita glória, mas nós podemos ver que isso é apenas, nós podemos dizer que isso foi passageiro, porque nós estamos hoje aqui e não existe mais Salomão, não existe mais os escudos de ouro, não existe mais a glória do reino de Salomão. Mas existe um reino glorioso, irmãos, um reino que não se passará. Quando ele for estabelecido, o seu rei governará para todo o sempre. Primeiro ele começa com o reino milenar, mas aqueles que são pertencentes a esse rei ficarão para ele durante a vida eterna que eles receberam. Nós recebemos esse reino. Nós podemos ver lá em Apocalipse apenas a cidade celestial, aquela cidade descendo dos céus, cheia de glória e de pompa, onde não precisa de luz, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, é a luz que ilumina a cidade. Não precisa de lâmpada. Então, nós podemos ver que o reino do nosso Deus é um reino sem fim. Nós olhamos os reinos desse mundo e todos eles chegam ao fim. As riquezas desse mundo são destruídas e as pessoas se apegam tanto a essas coisas. Mas eu queria que nós hoje, irmãos,
pudesse nos voltar para aquilo pelo qual nós fomos conquistados. Jesus Cristo, o nosso Salvador, e para quem nós vamos pertencer eternamente, a Jesus Cristo, e fazer parte desse reino, o reino dele. Nós somos aqueles que fomos salvos em Cristo Jesus, participamos desse reino, o reino de Cristo Jesus. Então, você já está no livro de Marcos, então eu quero começar lendo aqui no versículo 17, para nós percebermos aqui as características de um cidadão que não é do reino de Deus. Veja, verso 17, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou-o e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, esse jovem rico, como nós observamos aqui e acabamos de ler, ele chega até Jesus desejoso, ansioso de fazer parte do reino, o reino eterno, herdar a vida eterna, a qual você tem se você já colocou a sua fé inteiramente e somente em Jesus Cristo. Então, esse homem chega para Jesus perguntando e desejando saber o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. Ele não precisaria fazer nada para herdar a vida eterna, mas Jesus vai dar uma resposta a ele. Jesus, ele tinha muito amor pelas pessoas e ainda hoje tem. Então, no verso 21, Jesus fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esse jovem, esse homem rico, ele quer herdar a vida eterna. E ele faz a pergunta certa, a pessoa certa: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele que o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna é vender tudo que tem, dar aos pobres, voltar e seguir a Jesus. Por que Jesus, então, entrou com essa resposta? Que ele precisava vender tudo o que ele tinha. Nós podemos perceber que esse homem tinha muitos bens, ele era rico e poderoso, e Jesus diz para ele que só uma coisa lhe falta. Ele tinha guardado quase todos os mandamentos do versículo 19 está aí, todos os mandamentos que ele tinha guardado. Jesus cita só os mandamentos
que ele tinha guardado até aquele dia. Ele não tinha matado, ele não tinha roubado, ele não tinha adulterado, ele não dizia falso testemunho, ele não defraudou a ninguém e ele honrou pai e mãe. Era uma boa pessoa, esse jovem rico. Mas nem por isso o faz dele merecedor da vida eterna. Então, nós podemos dizer aqui que esse homem chegou para Jesus da maneira certa, com a pergunta certa. Mas ele não quis. O que ele não quis fazer foi atender a resposta. Ele não quis trocar as suas riquezas pela salvação. Na verdade, não é trocar. Ele tinha que deixar as riquezas e seguir a Jesus. Então, nós encontramos uma dificuldade. No versículo 27, nós podemos ver que Jesus diz para os seus discípulos, eu acho que eu estou bem além, irmãos. Deixa eu voltar aqui no meu esboço. O discípulo, o jovem rico, tomou uma decisão quando Jesus deu a resposta para ele. A decisão desse jovem rico, contudo, não foi a mais acertada. Porque eu já disse no início que toda a glória de todos os reinos desse mundo se destruirão. Nós passamos a nossa vida inteira tentando conquistar bens nessa terra. E o que acontece quando nós partimos? Muitas vezes, se os seus filhos não forem filhos que amam uns aos outros, os bens que você deixou vai causar intriga, briga e discórdia. Aquilo que você deixou de bens materiais não vai ser tão importante para os seus filhos, porque não é aquilo que você deseja que acontecesse com eles. Você, com certeza, todo pai pensa em ver seus filhos unidos. Então, os bens materiais não é tão importante quanto é o ensinamento de Cristo. Uma vida para Deus, uma vida para Cristo Jesus. Qual foi a decisão do jovem rico? Sim, ele se decidiu. Ele decidiu ficar com as riquezas e por isso saiu entristecido. Ele ficou muito triste porque ele não poderia ter as duas coisas. A vida velha, as riquezas que ele tanto amava, tinha que deixar, porque elas estavam tomando o lugar de Cristo Jesus, o lugar do nosso Deus, o lugar do Deus eterno. Era esse o mandamento que o jovem rico não conseguia cumprir. O que ele não cumpriu. O primeiro mandamento, ele não conseguia cumprir, que era ter um único Deus. A segunda coisa, aqui nós podemos ver que esse jovem rico se decidiu. E a segunda coisa pela qual Jesus pode afirmar que é difícil um rico entrar no reino de Deus é que ele sabe que qualquer pessoa que não confiar somente no Filho de Deus não terá a vida eterna. Quer dar a vida eterna? Siga-me, Jesus Cristo diz. Você quer ir para o céu? Siga-me, Jesus Cristo diz. Deixe as riquezas de lado. Deixe aquilo que atrapalha você seguir a Jesus e siga-me. Jesus faz então uma declaração ao extremo, no versículo 25. Ele dá uma ilustração dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Que declaração tremenda! Não há como você ser salvo confiando em suas riquezas. Ele mostra aqui a dificuldade de uma pessoa, de um rico, confiando em suas riquezas, entrar no reino dos céus, através dessa figura de um camelo, pesando aí seus 900 quilos e medindo seus 2 metros de altura e quase 2 de largura, passando pelo fundo de uma agulha. Se isso for possível, um rico entraria no reino dos céus. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Também é impossível o rico entrar no reino dos céus. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? É porque ele é rico? É porque ele tem bens? Nada disso. É porque o rico confia em suas riquezas. O rico se apega às suas riquezas. E qualquer pessoa que se apegar a qualquer outra coisa que não a Jesus Cristo, meu Salvador, não pode fazer parte do reino de Deus. Ele não será um cidadão do reino de Deus. O camelo, tão grande, pesando 900 quilos, jamais passará pelo fundo de uma agulha. A pessoa, confiando em seu dinheiro para comprar a sua salvação, como a gente vê na história, pessoas que compravam vidraças de janelas para herdar um terreno lá no céu, para herdar a sua salvação, jamais entrará no reino celestial, no reino do meu Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha certeza disso, que uma pessoa só entrará no reino de Deus se ele for através dos meios que Deus assim o criou. E o meio é Jesus Cristo. E o meio é Jesus Cristo. Há uma dificuldade para entrar no reino de Deus. E nós sabemos, através do versículo 27, essa dificuldade existe. Jesus diz: porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deixa eu ler de novo, irmãos, começando do verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? É a pergunta dos discípulos. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Para o judeu, a pessoa que tinha bens materiais era sinônimo de bênção de Deus. Então, esse jovem rico, olhando pela visão dos discípulos, ele guarda todos esses mandamentos que o Senhor acabou de ouvir. Ele acabou de citar, que não mata, não rouba, não defrauda ninguém, não adultera. É uma pessoa moralmente boa, é uma pessoa religiosamente correta e tem todas as bênçãos de Deus na sua vida. Ainda assim não pode entrar no reino dos céus? E quem pode, então? É a pergunta dos discípulos. Quem pode? Jesus diz que aos homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nós sabemos disso. Para o nosso Deus tudo é possível. Se Ele quiser que acabe essa pandemia, ainda essa noite se acabará. Se Ele quiser que todos nós possamos avançar na vida cristã, com certeza avançaremos. Se Ele quiser fazer algo extraordinário em nossas vidas, Ele fará. Não há nada difícil para nosso Deus. E a salvação é completamente dele. Então, nós devemos agradecer a Deus pela salvação que recebemos. Então, para o homem é impossível. Ninguém pode receber a salvação, ou ninguém pode alcançar a salvação por obras boas que já fizemos.
as nossas obras não nos salvam. O nosso dinheiro só compra o pãozinho francês. E quando compra, não é verdade? O nosso dinheiro não é capaz de comprar a vida eterna. O nosso dinheiro pode comprar um plano de saúde, mas não pode comprar a saúde. O nosso dinheiro pode comprar um teste de Covid, mas não pode evitar de vir a óbito. Só o nosso Deus é quem nos protege, irmãos, é quem nos dá tudo aquilo que temos. E às vezes nós labutamos, trabalhamos e dizemos, eu vou conquistar isso, mas será? Se Deus não permitir que você conquiste, jamais conquistará. Esse jovem rico, ele tem uma ideia brilhante e uma boa pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? O único problema nele era que ele confiava nas suas riquezas para herdar a vida eterna. O único problema nele era que ele confiava na sua moralidade em guardar alguns mandamentos da Torá, do Antigo Testamento, para herdar a vida eterna. Então, eu sou uma pessoa boa, eu sou um homem religioso, eu até sei pregar a palavra de Deus, então eu mereço, Senhor, bom mestre. Eu mereço a vida eterna. É basicamente isso que ele estava querendo dizer, que ele, o que me falta? Não me falta mais nada. Olha só como eu sou bom. E Jesus diz, ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo que tens e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Mas o jovem rico se decidiu por não fazer aquilo que o nosso Rei, nosso Salvador Jesus Cristo, o aconselhou. Ele não aceita as palavras do Rei. Em comparação com as crianças que nós podemos ver no versículo 15 do capítulo 10 aí, essas crianças que herdaram o reino de Deus, veja só, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por quê? A simplicidade de uma criança, a fé autêntica de uma criança, dependente completamente do nosso Deus. E esse homem não, ele queria depender daquilo que ele foi capaz de fazer, do seu esforço de guardar os mandamentos, do seu esforço de alcançar riquezas. Então esse homem tinha uma ideia que, sendo ali observador da lei, ele poderia alcançar a sua salvação. Mas como diz Tiago, que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda. Então, o mandamento que Jesus não citou foi: não terás outros deuses diante de mim. Esse Jesus não citou. Não terás outros deuses diante de mim. Ele não citou porque ele estava querendo que esse homem chegasse à decisão correta. O nosso Salvador Jesus Cristo já não cita de propósito. Eu quero que ele entenda que esses mandamentos que ele cumpriu não é suficiente para herdar a vida eterna. Então, ele tinha outro Deus diante dele. Qual era esse Deus? A riqueza. Foi por isso que ele não escolheu seguir a Jesus, porque ele queria a riqueza. A pessoa que não pertence ao reino de Deus, ela se apega às coisas deste mundo de tal forma que, mesmo tendo um conselho direto do Salvador, ela rejeita as palavras dele, porque não o ama. Ele não ama a Jesus Cristo. Mesmo querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna,
essa pessoa não aceita a mudança na sua vida. O que ela almeja é que Deus a aceite, mesmo ela tendo outro Deus na sua vida. Eu espero que um dia Deus me salve, mas eu quero continuar na minha vida de idolatria. Eu espero que Deus me salve, mas eu quero continuar na fornicação. Eu espero que Deus me salve, mas eu quero continuar na minha vida amando os prazeres desse mundo, confiando na riqueza. As pessoas querem que Deus as aceite como elas são. Só que Deus aceita como elas são, mas Ele exige uma mudança em nossas vidas. Ele quer nos transformar, Ele quer mudar as nossas vidas. E é por isso que esse homem não é um cidadão do reino de Deus. Porque ele não aceitou mudar a sua vida para seguir a Jesus Cristo. Você que aceitou seguir a Jesus Cristo, siga-o com toda a dedicação. O cidadão do reino de Deus, meus irmãos, é como uma criança. Nós vemos aqui, agora eu convido você para olhar aí nos versos 13 ao 16. Olha só. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-o nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Vamos começar pelos pequenos cidadãos do reino aqui. As crianças são pequenas só de estatura, porque muitas vezes crianças nos surpreendem com uma fé autêntica e que nós podemos ver assim crianças fazendo coisas extraordinárias. Eu tenho comigo a lembrança do clube bíblico na Igreja da Fé, onde eu fui pastor por 2 anos. Lá nós começamos o trabalho com umas crianças. Saímos para evangelizar com elas. Elas evangelizavam qualquer um, sem medo de dizer: olha, Jesus é o Salvador. Ele morreu por você. Era bonito de se ver nesse dia que nós saímos junto com essas crianças. As crianças têm uma fé autêntica. Quando elas confiam em Cristo, elas confiam inteiramente, sem medo de dizer que confia em Jesus Cristo como seu Salvador. Os adultos, posso dizer por mim mesmo que algumas vezes a gente fica meio receoso de dizer: eu confio em Jesus como meu Salvador. Na nossa cultura e também na cultura judaica, a criança muitas vezes são colocadas de lado. Elas não têm tanta importância. Você pode olhar para as igrejas de hoje em dia, quem recebe a maior importância? Sim, eu não estou dizendo que nós temos que dar importância só para as crianças e deixar de lado os adultos, mas as crianças são deixadas de lado. Algumas vezes a gente vê uma criança, ela faz uma pergunta concernente ao Evangelho e nós achamos que é bobeira, não queremos explicar, queremos deixar elas ficarem adultas para poder evangelizar. Jesus aqui diz aos seus discípulos: não, deixem vir a mim os pequeninos, as crianças. Eles têm fé em mim, eles acreditam em mim, por isso que eles estão vindo a mim. E dos tais são o reino de Deus. Mas de quais? Quais são esses tais que são o reino de Deus? Todas as crianças do mundo? Jesus não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que dos tais, essas crianças que vai até ele com o desejo de encontrar em Cristo a salvação, é deles o reino de Deus também. Os discípulos queriam impedir que elas falassem com Jesus. Era como seguranças ataiando para Jesus
não ser tocado pelas crianças. E Jesus, indignado, diz para eles: deixem vir a mim as criancinhas. Ele até nos faz entender uma coisa, que se nós, ele diz aqui, José indignado, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós temos que ter uma fé, como a fé de uma criança, na simplicidade, na humildade, não confiando como um adulto, como esse jovem rico, que confiava naquilo que ele podia fazer e obedecer. Não, se você obedece a Cristo, amém, glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, mas o que Jesus Cristo está dizendo é que nós temos que ter uma fé autêntica como a fé de uma criança. A humildade como a humildade de uma criança. E nós podemos observar que as crianças são completamente dependentes dos adultos. Então, elas já têm a ideia de dependência em si mesmo. Os adultos não. Falando por mim mesmo, quando a gente tem um problema para resolver, o que nós fazemos? Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu procurar um emprego. Deixa eu fazer um jeito de eu arrumar um dinheiro para pagar essa conta. Deixa eu arrumar um jeito de eu resolver esse problema de saúde. Deixa eu ir num médico. E esquecemos do quê? De pedir a Deus para resolver o nosso problema. O que uma criança faz quando ela tem um problema? Ela começa a chorar e pedir o pai e a mãe para resolver o seu problema. Ela é completamente dependente do seu pai. É isso que nós precisamos fazer. Correr a Deus, ser dependente do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que Jesus Cristo quer em nós, uma fé, uma humildade, como de uma criança. Então, o que nós podemos dizer para uma criança que esteja nos ouvindo? Continue a crer em Jesus Cristo. Venham até Cristo para receber salvação. E Ele certamente lhe dará a vida eterna. Jesus Cristo, que veio a este mundo, padeceu em uma cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O nosso Salvador Jesus Cristo se deixou ser torturado, crucificado, para nos comprar para sempre o direito de ir morar lá no céu. Eu ainda quero ver com os irmãos aqui uma pessoa, um cidadão já adulto que herda o reino dos céus. Verso 26, ele diz aqui: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse para os homens: é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então veja, o meu celular está começando a querer descarregar, mas eu já estou terminando. Então, veja a diferença de um cidadão do reino de Deus para um cidadão que não é do reino de Deus. Verso 28. Olha só. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O discípulo de Jesus deixa tudo para seguir a Jesus. Aquele que não pertence ao reino de Deus não deixa e sai triste, como é esse jovem rico. Ele saiu triste porque ele não queria deixar suas riquezas para seguir a Jesus. O Deus dele era a riqueza, mas Pedro diz: nós deixamos tudo para te seguir. Então Jesus diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs,
ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Hoje em dia ainda há a mesma ideia de que bênçãos materiais é sinônimo de um cristão abençoado, né? Então, se um cristão está padecendo dificuldade, ele não é um cristão abençoado. Provavelmente, alguns pensam que ele está em pecado, mas isso não é verdade. Se você olhar para o próprio Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, ele mesmo diz que não tinha aonde reclinar a cabeça. E como nós, seguidores de Cristo, podemos dizer, só se eu tiver uma casa que eu vou seguir a Jesus. Só se eu tiver um carro é que eu vou para a igreja. Se você não tem essas coisas, é porque você não segue a Jesus. Ô, irmão, você não conseguiu comprar uma TV de plasma 29 polegadas ainda? Você está em pecado? Não, meu querido. Em pecado está quem fica de frente da televisão 29 polegadas e deixa de cultuar a Deus. A salvação é um presente completamente do nosso Deus. Como Jesus diz aí no versículo 27. É dado por Deus e por isso nós podemos ser gratos por ela. Eu chego a dizer aqui para os irmãos que o cidadão do reino de Deus é completamente diferente do não cidadão do reino de Deus. Ele vai amar a Jesus com tudo que tem, não importa a dificuldade que venha, ele vai amar a Jesus. Esse jovem rico confiava naquilo que ele podia fazer para poder receber a vida eterna. Ele se achava, na verdade, bom. A gente olha assim, moralmente, ele era um homem correto, porque nenhum desses mandamentos aqui, hoje em dia nós podemos olhar a nossa sociedade e ver que a nossa sociedade não cumpre nenhum desses mandamentos. Ele não defraudava ninguém. Ele não dava falso testemunho, ou seja, ele não mentia. Você conhece alguém que não mente, irmão? E é incrédulo? E não pertence ao reino de Deus? Então, nós podemos ver que esse homem, se fosse por mérito, ele merecia o reino do céu. Mas não é por mérito próprio. E tão somente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cidadão do reino de Deus, meu querido e amado irmão, ele não se enche de orgulho achando que foi por seu próprio mérito que veio a ter fé em Cristo Jesus. Antes ele se torna grato a Deus por essa tão grandiosa salvação, como nós vimos os irmãos dizendo, agradeça a Deus pela minha salvação. A salvação é impossível aos homens, contudo não é para Deus, porque para Deus tudo é possível. Eu estive conversando com o pastor Arthur e nós dizíamos, esse é difícil de ser salvo, esse é fácil de ser salvo. E eu acabei por observar, pastor Arthur, eu acho que na nossa visão, esse está mais fácil, mas para Deus, às vezes é o que é impossível aos homens que se torna possível para Deus. É aquele que ele vai salvar. Não sei se os irmãos entenderam, mas quando eu era incrédulo e Deus me salvou, a minha cunhada chegou a dizer, eu não acredito se eu não perguntar e ouvir ele responder da sua própria boca. Então, outros tinham dito para ela que eu tinha feito uma decisão e que eu agora era crente. Ela disse que não acreditava, porque para ela achava que era impossível
que eu fosse crente, e outro era possível ser crente. Então, aquele outro que ela achava que era possível ser crente, até hoje não se converteu, e eu, que era o mais difícil, Deus me concedeu a graça de fazer parte desse reino. Isso é maravilhoso. Fazer parte do reino de Jesus Cristo não é qualquer coisa. É maravilhoso, irmão. Não é só fazer parte do reino de Salomão. Não é fazer parte do melhor país desse mundo. O reino eterno do nosso Deus é um reino que nunca se acaba. É lá onde nós iremos viver para sempre com o nosso Deus, se deleitando das maravilhas que Ele tem para aqueles que Ele o ama. Como Paulo pôde ver, aquelas maravilhas. E certamente tem tantas maravilhas para vermos. Nós olhamos para o céu e observamos as estrelas e todos os astros e dizemos que maravilha que Deus criou. Olhamos para os mares, para as florestas, os campos floridos e dizemos que maravilha que Deus criou e nos encantamos. Imagina quando estivermos lá no céu, irmão, participando do reino que o nosso Salvador Jesus Cristo conquistou com o seu próprio sangue. Imagina você participando desse reino celestial. Por quê? Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue para te salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só por ele nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é um cidadão do reino de Deus, diga agora comigo: amém, glória a Deus. Pode desmudar e dizer amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos terminar com a oração. Santo Deus e nosso Pai amado, Senhor, eu sei que da minha incapacidade de transmitir aos meus irmãos tudo aquilo que eu tinha em mente, mas quero que o Senhor use as pequenas frases que eles entenderam, ó Deus, para reanimá-los, para fazer deles, ó Deus, gratos em Cristo Jesus, por serem servos do Altíssimo, por serem cidadãos do reino dos céus, e esquecerem, ó Deus, dessas coisas terrenas que não nos levam a nada, e que quando partirmos, ó Deus, ficará para a traça comer e para a ferrugem corroer. Que nós possamos, ó Deus, alcançar para nós mesmos galardões que o Senhor nos irá coroar quando estivermos com o Senhor lá no céu. Abençoa cada irmão meu, abençoa cada irmã que esteve presente nesse culto, ó Deus. Abençoa cada um deles, eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu agradeço o pastor Lailton pela mensagem de hoje à noite. Não esquece de estudar a Epístola aos Filipenses. Terça-feira, nosso encontro, às 20 horas. E também, por favor, manda mensagem para mim. Uma pessoa já nos procurou, dizendo: pastor, estamos prontos para fazer o trabalho de limpeza. Na verdade, entrou em contato com a minha esposa. Fala, por favor, comigo. Eu quero montar uma pequena equipe para a gente lavar o templo essa semana. Entre em contato comigo, por favor. Tá bom? Estou aguardando ansioso o seu contato. Deus abençoe. A menos que você seja do grupo de risco, não pode, viu? Talvez eu estou esquecendo alguma coisa, mas minha esposa vai me ajudar se eu estou esquecendo alguma coisa. Pois se são só esses os meus avisos, desejo a todos uma boa noite. E vamos conversar mais um pouquinho antes de se despedir de vez, né? Tem que apertar você, irmã.
Desmuda, irmã Terezinha. Tira o mudo, Terezinha. Aê! Um chazinho, um bolinho para a gente tomar depois do culto. Aí é bom. Tem aí? Hã? Tem aí um chazinho, um bolinho? Bolinho eu tenho. Chazinho também é facinho, Faz na rapidinho. hora. Mas eu Vamos pra cá, cara. Vamos lá, irmãos. Todo mundo entra nos seus carros, vamos lá tomar um chá com bolo lá no Sebastião agora. Agora, vamos. faz uma carreatazinha e depois todo mundo entra. Ai, ai. Meus irmãos, boa noite, viu? Uma ótima semana para todos. Tô com 2 dorminhocos aqui, vou pôr na cama. Tá bom, irmã. Tá bom? Uma boa noite para todos, uma ótima semana para vocês. Para todos vocês, uma boa noite, gente. Irmão Aldo, irmã Neide. E Boa noite, irmão. Boa noite, pro irmão Aldo, essa noite. Boa noite, irmão Aldo, irmã Neide. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Vocês. Boa noite, Maléia. Vamos Boa passar noite, daqui. família França. Boa noite, família Lima. João, Larissa, João, Larissa. Benícius. Boa noite, irmã Neide, irmão José Aldo. Boa semana. Semana maravilhosa de serviço para vocês. Não coloca a Neide para fazer força não, viu, Aldo? Ela não aguenta, não. Valeu a humildeza. Ela leva a Terezinha embora? Fala com o irmão Aldo, aí se ele quer uma mão, eu vou mandar uma mão para ele pelo correio. Não serve não, Sebastião. Seu amigão, hein? Ô, irmão Aldo, eu fico imaginando o irmão abrindo o envelope de repente, ó. A mão. É a mão amiga, é. Sei lá. Bem, se ele mandar um mamão, é melhor do que uma mão. É verdade. Tá bom, Boa noite para vocês, boa semana, irmãos. irmãos. Deus abençoe. Estou desligando. Boa noite, bom descanso, boa semana.